Vamos lá, pessoal, boletim da Fiocruz Infogripe, dando holofote a outros vírus que a gente não falava desde o início da pandemia. Eu vou explicar por que isso, né? O rinovírus, vírus clássico que causa o resfriado comum. Vírus outro relacionado às infecções, que lembra muito a gripe nos sintomas, vírus CCS respiratórios e o vírus da gripe, o famoso vírus da gripe. Desses três, né, o que mais preocupa é a gripe, mas mesmo assim, trazendo agora um outro vírus que eu não falei para vocês nesse vídeo, a Covid é muito mais grave. Quem mais está matando no Brasil hoje, 80% das pessoas que morrem por infecções respiratórias, ainda é essa Covid. Mas desses três, o que a gente tem que ficar atento? Esses três vírus sempre existiram, sempre foram sazonais, sempre começam a aumentar nesse período quando a gente começa a chegar no meio do ano. O terceiro trimestre, o segundo trimestre do ano. Por que, Júlio? Porque esses vírus sazonais, a gente percebe quando a temperatura cai, eles começam a aumentar. Grande vantagem, a gente está acostumado a lidar com eles. Então a gente tem uma vacina eficaz e segura e a população costuma aceitar bem essa vacina, que é a vacina da gripe, né? A gente tem uma boa distribuição para o país inteiro e o Ministério da Saúde, como sempre acompanha casos novos, internação, eles antecipam a vacina contra, em especial, o vírus da gripe. Júlio, por que o vírus da gripe tem vacina? Você não falou de vírus sistémico respiratório, nem do rinovírus, né? Porque desses três, né, a gripe é o mais conhecido. A gripe, até então, antes da Covid, é o que mais matava. E a gripe é atualizada no mundo inteiro e chega a vacina atualizada aqui para o Brasil. Até porque lá no hemisfério norte já tiveram o boom de casos de gripe, a gente usa essas vacinas já com as mutações, tudo isso, esse cenário. O vírus sistémico respiratório, existe vacina até aprovada, FDA e tudo isso. Só que é uma vacina nova, começou recente, o Brasil ainda não comprou. Provavelmente vai ser uma vacina cara, uma série de fatores. Por que é importante essa vacina? Porque essas doenças, essas três que eu falei com vocês, elas estão pegando muito criança, adolescente e idoso. E aí, chegando essa vacina, seria interessante tomar, mas acredito que isso não vai acontecer esse ano. Sendo bem honesto para você, foi uma coisa muito nova, aprovada no final do ano passado, a Anvisa chegou até a analisar, né? Tá tudo ok, do ponto de vista científico tá tudo ok, mas do ponto de vista de logística e de custo, acho difícil ela chegar ainda esse ano. Mas também não costuma ser um vírus com alta letalidade. Lembrando, olha o cenário completo, vírus que mata continua o quê? Covid. Porque a gente vai ouvir falar muito de gripe, vírus respiratório e o rinovírus, porque eles estão em aumento aqui no país. Ainda não passaram Covid, mas provavelmente com a queda da Covid eles vão passar em número de casos. Em morte eu acho difícil, porque a letalidade da Covid, a mortalidade da Covid ainda continua sendo muito maior, acho difícil, mesmo que eles aconteçam numa frequência maior, alcançar, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui. A gente deve falar mais desse tema nas próximas semanas, que a gente vai ver mais gente gripada, vai ver mais influenza, a gente vai ver mais rinovírus, vai ver mais vírus respiratórios. Vocês devem perguntar aqui também e deve sair o boletim. Abraço.